Momento Edificação. Uma palavra de vida. Assista agora a palavra de hoje. Graça e paz, amados irmãos, Igreja do Senhor Jesus. Mais uma palavra para a edificação da nossa vida. Quero compartilhar um texto da palavra do Senhor que se encontra no livro de Neemias, no capítulo 1, do versículo 4 a 6, onde nós vamos ler para a nossa meditação. Diz: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Esse texto da palavra do Senhor em Neemias fala da queda da reconstrução, que precisava acontecer em Jerusalém. Neemias recebe a notícia de que o seu povo estava sofrendo e que os muros de Jerusalém estavam totalmente destruídos. E aí ele coloca-se na presença do Senhor, e ele tem um momento diante de Deus, dias orando ao Senhor nosso Deus, porque ele sente a dor, o sofrimento do seu povo, e agora ele intercede pela sua terra, pela sua cidade, ele intercede pelo seu povo, e ele faz confissão de pecados, e ele quer reconstruir os muros. E nós podemos também nesse texto, nós podemos falar sobre reconstrução ou renovação da nossa vida na presença de Deus. Amados, nós vivemos realmente tempos difíceis, dias difíceis, onde muitas vezes, por causa da corrupção, por causa do mundo, nós muitas vezes temos também nos envolvido com coisas que nos afastam do Senhor. E é momento, amados, de nós nos colocarmos na presença de Deus. É tempo de buscar ao Senhor, é tempo de nos prostrarmos, nos curvarmos diante do Senhor e confessar também os nossos pecados, porque a Bíblia nos dá sempre exemplos daqueles que buscaram o Senhor, e a primeira coisa de nós renovarmos a nossa vida, de buscarmos ao Senhor, de confessar o nosso pecado e buscar a sua misericórdia. É isso que Neemias fez na presença do Senhor quando ele recebe uma notícia triste, que abala o seu coração, suas emoções, e que agora ele entende que ele precisava buscar urgentemente ao Senhor, a sua misericórdia, a sua graça, para que ele pudesse ser alguém que pudesse colocar à disposição do Senhor para a reconstrução do muro de Jerusalém. E assim ele busca ao Senhor. E a primeira coisa que Neemias faz depois que ele busca ao Senhor, que o Senhor lhe dá graça para que ele pudesse voltar à sua terra, a primeira coisa que ele faz é a inspeção, de olhar a destruição, de olhar aquilo que estava em ruínas. E ele faz então uma inspeção, ele sai olhando tudo aquilo que estava estragado. E eu quero te levar a meditar na sua vida nesta hora, olhar para você mesmo, que nós venhamos olhar a cada dia para nós mesmos, em que nós precisamos ser renovados, em que nós precisamos ser restaurados. Assim como Neemias precisou reconstruir os muros, muitas vezes a nossa vida precisa ser reconstruída. Muitas vezes você está distanciado do Senhor, você se afasta, você esquece de quem é Deus. Então te convido a meditar, a fazer uma inspeção na sua própria vida. Cada um de nós venhamos meditar nisso, nesta palavra, porque isso são exemplos para nós. E depois que ele faz a inspeção, ele
busca agora tirar também o entulho, tirar aquilo que está atrapalhando para a reconstrução. Muitas vezes é assim na nossa vida. Muitas vezes nós precisamos tirar algum entulho, alguma coisa que atrapalha o crescimento na nossa vida espiritual. Eu te convido a nós tirarmos o entulho da nossa vida, para que o Espírito Santo possa nos reconstruir, porque na verdade quem reconstrói é Ele, mas eu e você precisamos ter a nossa posição de deixarmos, de tirarmos o entulho da nossa vida, para que Deus possa nos renovar, para que Deus possa nos reconstruir em Sua presença. Uma coisa que também nos chama a atenção é que quando eles estavam reconstruindo, haviam inimigos, e os inimigos queriam parar a obra, queriam destruir aquilo que já havia sido edificado, queriam de qualquer forma parar a obra. Em nossa vida muitas vezes é assim. Acontece que você às vezes toma uma decisão, toma uma atitude de tirar o entulho, de reconstruir a sua vida na presença do Senhor, mas de repente chega alguém querendo te desmotivar, querendo te derrubar. E a palavra do Senhor então diz que quando aconteceu isso no trabalho, na reconstrução, Neemias foi esperto. Ele viu que o inimigo estava querendo destruir aquilo que ele estava construindo, e ele chamou então o seu povo para se armar. Um trabalhava e outros vigiavam, e o trabalhador também tinha que ter a sua própria arma, porque se houvesse o sinal do inimigo entrando no seu trabalho, na sua área, entrasse nos muros, então todos estariam armados para guerrear, para lutar. E isso me chama a atenção quando Paulo fala na carta aos Efésios, no capítulo 6, ele fala das armas que nós precisamos ter, porque nós temos um inimigo da nossa alma. Diz que nós temos um exército de inimigos também contra nós nas regiões celestes, que querem destruir a nossa vida, a nossa mente, nosso entendimento acerca da salvação. E nós precisamos então estar armados, queridos, armados. Eu quero ler só apenas o versículo 17, aos Efésios, no capítulo 6, que diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Querido, se arme da palavra de Deus, se arme da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a espada do Espírito, ela é a arma que nós temos contra o nosso inimigo. Quando nós estamos armados, quando nós conhecemos essa arma, quando nós sabemos manejar bem essa arma, o inimigo não vai ter vez na nossa vida, ele não vai nos destruir, mas nós vamos sim reconstruir a nossa vida. Então cada dia utilize, fique armado sempre com a palavra do Senhor, porque aí nós vamos vencer a batalha, vamos reerguer os muros, vamos estar protegidos. Assim é a palavra de Deus na nossa vida. Ela é a nossa proteção, ela é a arma da nossa guerra contra o nosso inimigo. É assim que Jesus venceu, pela palavra. É assim que o apóstolo Paulo diz que nós venceremos, é pela palavra. Vamos vencendo o inimigo e vamos reconstruir a nossa vida diante do Senhor. Receba esta palavra no nome de Jesus. De repente você está desanimado, você está abatido, ou você se envolveu em alguma coisa que tem destruído a sua aliança ou a sua vida com Deus, que tem te afastado da presença de Deus. Eu digo a você: renove a sua vida, busque ao Senhor, ore ao Senhor, clame ao Senhor pela sua misericórdia, pelo seu perdão, como fez Neemias, e reconstrua a sua vida, tendo a espada do Espírito na sua vida, no seu coração, na sua mão cada dia, lendo para se fortalecer nela, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe em Cristo Jesus.